Minha história com Maria. Me chamo Maiara e participo da comunidade católica Vida Nova. Minha história com Maria acredito que existe desde que eu nasci. Minha mãe é muito devota e sempre tivemos a presença de imagens e orações marianas na minha casa. Textos e Ave-Marias. Mas a história que eu vou contar hoje é com Nossa Senhora da Cabeça, uma denominação pouco conhecida. Quando eu era criança, de uns 5 ou 6 anos, lá nos anos 90, costumávamos rezar o terço na minha quadra, na casa dos vizinhos, uma vez por semana. Havia uma senhora que sempre rezava entre os mistérios a jaculatória de Nossa Senhora da Cabeça. Uma vez ela não pôde ir ao terço e eu rezei Nossa Senhora da Dona Terezinha. Todos riram, mas me explicaram que o certo era Nossa Senhora da Cabeça. Daí por diante, eu sempre me lembrava de Nossa Senhora da Cabeça e rezava com ela. Em 2014, eu fazia muitas atividades físicas e chegando de uma viagem que eu tinha ido justamente para uma corrida, comecei a ter fraqueza e visão dupla. Passei umas 2 semanas achando que ia passar, que era porque eu tinha corrido demais, feito muita coisa. Mas não passou. Até que uma vez eu estava na academia e tive que deitar no chão e minha visão ficou totalmente escura. Aí eu fiquei preocupada, procurei um médico e ela achou que fosse infecção de ouvido, achou que fosse outras coisas, mas passou uma tomografia do crânio. Eu fiz o exame somente uma semana depois. E logo no exame o rapaz me disse que tinha dado uma alteração e eu deveria fazer o exame com contraste. Era o dobro do valor, então eu não fiz e achei melhor mostrar aquele exame simples mesmo para a médica. Ela disse para eu correr para uma emergência, porque tinha dado um sangramento. Como eu tinha feito a consulta no particular, fiquei com medo de não me aceitarem no hospital público. Conversei com uma amiga e o esposo dela era médico. Contei a situação e ele falou para eu ir no hospital de base, que se fosse sério eles iam me atender. Cheguei lá e não estavam atendendo ninguém, estava lotado. Pedi por favor para a chefe da emergência, ela viu meu exame e deixou o médico examinar. Eu cheguei lá, eram umas 8, 9 horas. Aí depois eles fizeram um exame com contraste e constataram o sangramento. Fui internada lá para as 2 horas da manhã. Mas não havia lugar nem para sentar. Fiquei na cadeira do médico enquanto ele foi dormir. O cenário não era nada bom, mas as coisas iam se resolvendo facilmente. Logo pela manhã achei uma maca, o exame que poderia durar uma semana, que era uma ressonância que precisava fazer. Demorou somente 2 dias. E eu sou muito medrosa, mas naquela situação, naquele local, tendo que ficar muitas vezes sozinha, porque não tinha espaço para o acompanhante ficar, não tinha cadeira para sentar. Eu lidei muito bem com isso. Eu lembro que na época até o pessoal da comunidade foi me visitar lá no hospital. Aí minha tia, logo que ficou sabendo, lembrou da minha devoção à Nossa Senhora da Cabeça e me comprou uma imagem dela. Eu via a todo momento o cuidado de Nossa Senhora comigo, porque eu já vinha passando mal há muito tempo. Quando eu cheguei no hospital, eles não deixavam eu caminhar sozinha, sair da cama, fazer nada. E eu já estava sentindo aquilo há 2, 3 semanas, né? Podia ter acontecido uma coisa muito pior. No fim, descobriram que eu tinha um cavernoma, que é uma má formação genética de um emaranhado de veias, que sangrou, mas está sob controle. Fiz o acompanhamento depois e está sob controle. Eu vejo que Nossa Senhora da Cabeça estava sempre comigo, desde pequenininha, porque o Senhor nos conhece e cuida da gente de forma particular. E eu só tenho a agradecer esse cuidado da nossa mãezinha querida. Amém.